Em Twiligate Zone, Siegfried tinha sido extremamente orgulhoso de apenas o pool de partículas de energia elementar da Terra que ele tinha guardado por mais de centenas de anos. No entanto, Leylin basicamente construiu conjuntos de partículas de energia de vários elementos e até fez 2 piscinas para cada elemento. Este consumo aterrador foi o suficiente para o Kobler querer desmaiar. Isso não foi tudo. Kobler sabia o que seu mestre estava planejando. Não levando em consideração a própria torre e as formações de magia de cada nível, era o núcleo intelectual que Leylin planejava fazer, uma usando um cristal Domori e um pergaminho mágico da 4ª série que poderia dar vida cristalina. Um pergaminho mágico da 4ª série não era algo que pudesse ser comprado com cristais mágicos. Se não fosse pelo status de Leylin como aluno de Gilbert, ele poderia nem ter encontrado uma maneira de obtê-lo. Com um gênio da torre, todas as defesas da torre se coordenariam umas com as outras. Esse ser intelectual que só reconheceria um mestre seria um grande ajudante para um mago. Depois que todos esses recursos e materiais foram revelados, Kobler acreditava que essa torre de mago não seria imprescindível nem mesmo para que um mago da Estrela da Manhã morasse. Suas habilidades defensivas seriam capazes de aguentar por um longo tempo contra os ataques conjuntos de múltiplos magos da 3ª divisão. A construção da Torre Magus é um grande projeto. Com as pessoas que temos agora, só podemos fazer alguns preparativos. Depois que o castelo de Onyx estiver concluído no ano que vem, vou morar aqui e vigiar o prédio da Torre do Mago. Nos planos de Leylin, a Magus Tower era algo de longo prazo que levaria mais de uma década para ser concluída. O sangue, o suor e os recursos colocados nele não podiam ser calculados, mas depois de tudo dito e feito, ele teria uma base sólida na região. O efeito amplificador que Magus Towers poderia fornecer para os magos era consideravelmente assustador, especialmente para um edifício de alta qualidade como este. Leylin calculou que, enquanto estivesse no estágio da força espiritual gasosa e dentro do alcance da torre, ele não precisaria ter medo de qualquer magus de nível 3, mesmo se estivessem no estágio da força espiritual cristalizada. É claro que, se o infrator fosse um magus de nível 4, até mesmo uma das desgraças que não possuísse uma técnica final poderia destruí-lo. O terror do Morning Star Magia era algo que ele realmente entenderá através da experiência. Se aqueles verdadeiros magos da Estrela da Manhã usassem uma técnica final, metade de seu território seria exterminado, e sua Magus Tower seria inútil. Infelizmente, ele seria feito imediatamente. Kobler, você encontrou as pessoas que eu pedi para você procurar? Leylin olhou para Kobler. Ele havia conseguido que Kobler procurasse talentos na administração. Além disso, ele precisava de muitos outros vassalos que o ajudassem a aumentar seu poder. Além disso, quando a construção da Torre do Mago começou, ele podia deixá-los entrar e assumir o controle, assim, economizar alguma força. Enquanto ele pessoalmente desse o último passo de dar vida ao gênio da torre, ele seria capaz de ter controle total da torre, e não haveria outros problemas. Mestre, minhas desculpas. Ao ouvir as palavras de Leylin, o coração de Kobler afundou e ele rapidamente se ajoelhou. O que está errado? Há muitos talentos, e até alguns vieram em resposta ao recrutamento. Eu aceitei todos eles. Quanto aos vassalos, todos os meus amigos têm a linhagem Manchester Snake e talvez não consigam atender às suas necessidades. Kobler pareceu envergonhado. Seu clã de amigos era obviamente do mesmo nível que ele. Se ele fosse trazê-los para Leylin, estava apenas buscando a morte. Ele obviamente não faria isso. Varlocks de alto escalão naturalmente queriam servir Leylin, mas ele não tinha as conexões e não podia entrar em contato com eles. Isso é verdade. Leylin acariciou seu queixo, tendo adivinhado o motivo. Ele considerou procurar por Robin, onde ele certamente seria capaz de recrutar alguns Varlocks. Ele não podia nem considerar Varlocks da serpente gigante Kemoin. No entanto, entre os Rank 2 e até mesmo Rank 3 Varlocks, certamente havia alguns que pensariam que esse era um sonho que se tornou realidade, chegando até a abraçar sua perna, chorando e gritando na esperança de conseguir a posição. Vamos analisar os talentos que você recrutou e que podem cuidar de nossos assuntos internos. Entendido, mestre. Vendo que Leylin não o puniu, Kobler relaxou e levou Leylin para outro acampamento improvisado. Aqui,
alguns humanos regulares, cujas auras eram muito fracas, aguardavam ansiosos para encontrar Leylin. Leylin mesmo achava que, se não se intencionalmente se moderasse, apenas a radiação de seu corpo mataria todas essas pessoas e não seria uma morte pacífica. Claro que, de todos esses humanos regulares, havia um ou dois acólitos. No entanto, aos olhos de Leylin, eles eram apenas formigas um pouco maiores e não eram muito diferentes. Saudações ao Marquês de Onyx Castle. Algumas delas ligaram e depois se curvaram respeitosamente a Leylin. Ele examinou-os e percebeu que a maioria deles era idosa, com um deles sendo um homem de meia-idade resoluto. Anuncie seu nome e suas habilidades. Kubler viu a expressão de Leylin e gritou. Eu sou Saltífife, proficiente em assuntos internos. Este era um homem velho. Meu nome é Royce, e eu sou adepto de treinar tropas. Eu já fui o comandante em um ducado. Este era o homem de meia-idade. Meu nome é Alessandor, e eu sou proficiente em assuntos internos e direito. Este homem velho estava cheio das ondas de um acólito, e Leylin lançou-lhe um segundo olhar. Alessandor, você já tomou a essência da baga azul antes? O nariz de Leylin enrugou e ele perguntou de repente. Essa essência de bagas azuis era uma secreção especial de plantas e tinha o efeito de prolongar a vida dos acólitos que estavam abaixo dos magos oficiais. No entanto, sua força seria fixada e eles nunca seriam capazes de melhorar. Sim, meu senhor. Eu tenho agora apenas 150 anos, e tenho 100 ou mais anos para trabalhar com você. Alessandor era realmente um mago que sabia o que pensavam. O que Leylin precisava era de apoio a longo prazo. Geezers velhos e regulares seriam tão velhos que não poderiam se mover em 10 ou mais anos. Quais foram eles? Muito bom. Você e Royce, a partir de agora, foram recrutados. Quanto aos idosos que eram experientes, mas à beira da morte, eles só podiam se despedir com pesar. Depois que eles saíram, Royce e Alessandro se curvaram mais uma vez, mestre. Essa era a etiqueta usada quando os vassalos cumprimentavam seus mestres. De agora em diante, vocês são todos meus subordinados. Royce está encarregado da segurança e do exército, enquanto Alessandro cuida dos assuntos internos. Contanto que você trabalhe duro, eu lhe darei títulos e sua própria terra, e também receberei seus descendentes para trabalhar para mim. Como nobreza, Leylin naturalmente sabia o que eles queriam e queria usá-lo para motivá-los a trabalhar com afinco. Como esperado, depois de ouvir sua promessa, Royce e Alessandro se ajoelharam em agradecimento, beijando o chão sob os pés de Leylin. Eu devo oferecer minha lealdade e respeito, mesmo que o mundo termine. Você pode ir, Kubler lhe dará mais detalhes. Leylin agitou os braços. Ele não estava disposto a lidar com isso, e só poderia transmitir sua autoridade a alguém para tomar decisões. Se isso acontecesse na Idade Média do mundo anterior, fazer algo assim significaria a morte certa. Ele seria feito uma figura de proa por seus subordinados, ou até mesmo morto, mas era diferente aqui. O próprio Leylin detinha o poder absoluto e não precisava se preocupar com o que seus subordinados pensavam. Sob a intimidação dos magos, esses dois não ousariam ter pensamentos ou planos estranhos. Já é hora de eu voltar. Não só preciso ganhar experiência com o mentor Gilbert, mas é melhor obter uma formação mágica para vaporizar minha força espiritual. Leylin olhou para suas estatísticas. Leylin Farlier. Rank 3 Varlock, Bloodline, Serpente Kemoen Gigante. Força, 23.6, Agilidade, 20.1, Vitalidade, 35.7, Força Espiritual, 215.3, Poder Mágico, 215, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, ponto. Depois de entrar na classificação 3, os efeitos da poção da respiração da serpente gigante enfraqueceram-se. Embora o ambiente no continente central fosse muito melhor do que em Twiligit Zone, depois de usar uma quantidade tão grande de recursos, sua força espiritual estava agora parada, ainda no nível em que ele acabará de entrar na terceira posição. No entanto, Leylin estava confiante porque o clã era um grupo formado inteiramente por Varlocks da serpente gigante Kemoen. Havia muitas fórmulas e produtos usados para criar a força espiritual de um feiticeiro. Além disso,
Com a ajuda de Gilbert, ele logo alcançaria seu objetivo atual. A formação de magia da fase de vapor se tornaria essencial. Bus raios de luz emanaram da impressão suspensa no corpo de Leyline, formando uma runa escarlate. Mentor Gilbert está pronto agora? Tudo bem, eu voltarei assim que possível. Leyline falou com a marca secreta e depois ligou para Cobbler, dizendo a ele para supervisionar o projeto .ct enquanto ele fez o caminho de volta. Phosphorescence Swamp. O pântano negro se mantinha dentro de uma aura de morte, ocasionalmente gerando chamas verdes. Leyline caminhou no topo do pântano, sentindo o corpo jubiloso e excitado, e não pôde deixar de assentir. Como esperado da escolha final feita pelo clã entre muitos outros. Este ambiente com as partículas ao redor é muito adequado para o avanço daqueles com sangue de Kemoin. A sede do clã era semelhante a antes. Muitos Varlocks residiam, viviam e pesquisavam nesta pequena cidade Magus. Leyline foi direto ao encontro de Robin e descobriu que Miranda e Frey haviam recebido uma missão recentemente e haviam partido. Sabendo que eles não estavam mais no quartel-general, ele não pôde deixar de suspirar de alívio. Haha! Vendo Leyline assim, Robin como um veterano não conseguiu segurar o riso. Após a provocação, os dois pombos do trabalho. O experimento do portão cósmico é muito perigoso. As criaturas de outras dimensões poderiam ser existências aterrorizantes com força superando os magos da Estrela da Manhã. No incidente do Terror Branco, há 214 anos, o grande pioneiro, Morningstar Magus Borrell, fez contato com outro mundo de forma imprudente e encontrou uma temível consciência formada pelo terror. Não só ele caiu, todos os seus descendentes morreram também. Mesmo que eles não estivessem neste continente, eles encontraram o mesmo destino. Espero que você possa reconsiderar.